esta é mais uma edição do Cápsula Resenha e agora a gente vai falar sobre o filme Era Uma Vez em Hollywood, do diretor Quentin Tarantino. I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. Call me Marvin. Put it there. That your son? No, it's my stunt double, Cliff Booth. Last night we watched a Rick Dalton double feature. All the shooting. I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Anybody order fried sauerkraut? Burn, you Nazi bastards! A trama, né, Mari, mostra a história do Rick Dalton, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Ele é um ator, assim, digamos, na fase dele quase decadência, assim, né, porque ele estrelou uma série muito famosa, agora já está no fim de carreira, um pouco fazendo papéis mais secundários e séries de outras pessoas. E ele é sempre o vilão, né? É. E aí, com isso, além dele, a gente tem acompanhando em todos os lugares, é como se fosse o faz-tudo dele, a gente tem o personagem do Brad Pitt, que é o seu dublê, nas cenas de ação. Isso mesmo, Cliff Booth. E o filme também trouxe uma história muito importante, um pouco paralela com aquilo que eles estavam vivendo ali, que é a história dos Polanski, né? Que é a Sharon Tate, namorada do Roman Polanski. O filme, como, né, o título já diz, ele se passa ali em Hollywood, mais ou menos na década de 60, mais precisamente em 69. Então, traz muito, né, os bastidores, os cenários, né, daqueles filmes todos, de todas aquelas produções, e apresenta um detalhe também muito importante da época, que atravessou mesmo, né, a história, né, da casa do Roman Polanski, que é uma galera meio hippie que vivia, de certa forma, ali com o Charlie Manson, que é um dos serial killers, né, mais famosos assim, da história dos Estados Unidos. E aí que entra, né, alguns toques do Tarantino nessa questão histórica toda, assim, porque parece que ultimamente ele tem gostado, né, de revisitar esses acontecimentos históricos, assim. Ele faz meio parecido com o que ele fez em Bastardos Inglórios, assim. Isso, sem muitos spoilers, né? Ele dá uma repaginada no que aconteceu de verdade, e isso que você estava falando dessa revisitação histórica, né, de mostrar, são fatos que aconteceram no final dos anos 60, assim, isso pra mim é um dos pontos fortes do filme, assim, a reconstrução que ele faz de uma época, assim, os figurinos, a música, os carros, a época do cinema, assim, como o cinema funcionava, essa série de televisão que ele participava, assim, a maneira como eles recriam, assim, eu acho, né, eu não vivi essa época, mas das coisas que eu sei, assim, me pareceu muito fiel, assim, e traz uma certa nostalgia, até para quem não estava ali naquela época, de ficar pensando como que era aquilo, a vida dessas pessoas famosas, como é que funcionava, as festas que eles iam. E aí uma coisa legal também do filme é que eles trazem, é quase como se fosse uma homenagem, digamos assim, a esses filmes, né? Porque tem alguns momentos que o filme, além de usar essas referências dessas produções antigas, é possível ver esses filmes no próprio filme, né? Digamos assim, tem essa coisa do cinema dentro do cinema, que é um ponto muito marcante. É bem metalinguístico, assim, né? Tem essa coisa assim, você está vendo um filme sobre pessoas que fazem o filme, você assiste o filme que elas estão fazendo, e tem vários momentos que aparecem filmes reais, né? Por exemplo, os filmes que a Sharon Tate fez, eles aparecem dentro do filme mesmo, e aí é até meio confuso. E eu acho que não só na hora que os filmes aparecem, ele faz referência na linguagem, assim. Ele homenageia muito os filmes de Velho Oeste, né? A série que o Rick fazia era de Velho Oeste. Tem um momento, assim, do filme que a linguagem da cena, do filme do Tarantino mesmo, é a mesma linguagem de um Velho Oeste, assim. E aí ele ficou fazendo essas referências toda hora, assim, meio que brincando. Você sempre está sabendo que você está vendo um filme. Isso. Assim. O filme, ele usa muitas referências mais claras, cita alguns nomes, mas eu acho que talvez quem não conhece nada da história, dessa história, assim, marcante, que foi do assassinato da Sharon Tate e tudo mais, talvez possa ficar um pouco perdido, porque o filme não joga diretamente o que é, mas o que aconteceu, o que pode acontecer, mas você vai assistindo. Para quem conhece a história, já espera que algo vá acontecer ali no final. Assim. Eu acho que isso faz muita diferença. Você saber, assim, até uma coisa, sei lá, eu recomendaria as pessoas a fazerem antes no cinema, é pesquisar um pouco sobre a história, porque isso não vai dar, não dá nenhum spoiler. Filme não vai dar, exatamente. Não é nenhum spoiler do filme, mas acho que altera na sua experiência, na hora de ver o filme, assim, na sua antecipação de ver que o momento está chegando, e na expectativa, assim, de entender, essa é tal pessoa, aquele ali é o fulano. Então, acho que faz diferença, assim, talvez a pessoa não consiga entrar tanto dentro do filme se ela não sabe, não conhece a história.
vamos falar um pouco. O filme, digamos, ele tem uma duração um pouco longa. Tem aquela parte toda das produções do Leonardo DiCaprio, dele atuando, que, por sinal, vamos falar da atuação deles, assim. O Brad Pitt ganhou mais um papel muito marcante, assim, né? O Tarantino deu pra ele depois de Bastardos Inglórios, tem ele aí de novo com um papel, assim, muito marcante. É um cara que ele tem uma personalidade meio ruim, se a gente for parar pra pensar. Com certeza, ele fez ainda coisas mais ruins. um fato que tem sobre ele, que você fica o filme inteiro sem Muito saber se ruins. ele... E aí se é tem o verdade Leonardo ou não. DiCaprio nesse ator, assim, é mais velho, e tem uma cena muito legal, que é quando ele conversa com uma atriz mirim, é assim, muito eu acho boa que essa parte. é muito boa, reflete muito bem a personalidade dele como ator, assim, no filme, no caso Essa do filme. menina, a atriz, assim, ela é maravilhosa. Essa cena é muito engraçada. Acho que foi a cena que o pessoal mais riu, assim, no cinema. É muito boa e dá pra ver muito quem que ele é, assim. Um cara meio depressivo. Ele não consegue lidar com essa coisa de que ele não vai ser mais famoso e ele não consegue também se controlar. Ele é um alcoólatra, né? Ele não consegue parar de sim. beber e aí ele fica nervoso com ele mesmo porque ele não consegue ter controle sobre a vida dele. E ele entra nesse conflito, assim, e fica sofrendo. E ele é muito dramático. E o Leonardo DiCaprio tá muito bom. Assim, ontem, na empolgação, na hora que eu saí do filme, eu pensei que ele vai ser indicado de novo. Ah, será? Não sei, né? Mas aí, falando em atuações, a gente não pode deixar de falar da Margot Robbie, como a Sharon Tate, que ela quase não fala, se for reparar, se ela não tem muitas falas no filme, mas a caracterização tá muito boa. Maravilhoso. A Queria usar presença todas as dela roupas que ela tá usa. muito boa. E dá até um sentimento da gente ficar assim, nossa, que pena, né? Que pena. Assim, que pena tudo que aconteceu com ela por conta de algo sem explicação, assim, né? Eu acho que ela faz uma Maldade homenagem mesmo. muito bonita, assim, a Sim. Sharon Tate, a personagem. Você gosta dela, você simpatiza com ela, o jeitinho dela, assim, ela é muito doce. E você fica com esse sentimento, assim, tipo, Isso. que sacanagem. Bom, e pra quem vai ao cinema sempre para assistir muita ação, muito sangue, muita luta, a gente vale lembrar que tem um personagem muito peculiar do jeito que ele foi retratado no filme, que é o verdade. Bruce Lee. Que Deu polêmica. Deu polêmica, porque vocês vão ver o filme como que ele tá, e vocês vão entender por que as pessoas não gostaram A muito. filha dele não gostou. Não As gostou outras muito. pessoas também não, né? Mas a filha dele foi publicamente reclamar da Exatamente. maneira que retrataram o pai dela. E aí, outra coisa também é aquelas cenas de luta, de ação e muito sangue, porque tem muito sangue, Tem né, muito Mari, sangue. no filme. Eu achei que não ia ter. Teve um momento ali que eu fiquei, gente, o Tarantino pegou leve dessa vez. Aí, no final, eu falei, não. Então, aguardem, né? Muito, muito, muito sangue. Mas aí, Mari, você recomenda, assim? Muito, eu nas gostei contas? muito. Saí do cinema muito feliz ontem. Não pareceram que foram quase 3 horas de filme. Eu achei que passou bem rápido a história, assim, fluiu bem e saí muito satisfeita. Isso aí. Então, essa foi mais uma resenha do Cápsula. Aqui no nosso canal no YouTube tem outras resenhas de outros filmes e a gente volta numa próxima estreia. Tchau, tchau. That can all change like that. Hey! You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it.